E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lúcio e estou trazendo mais uma videoaula sobre polarização CC de transistor bipolar de junção. Esse tema, é um tema muito estudado aí nas disciplinas de eletrônica e é muito importante para a gente entender, o funcionamento do transistor operando como um amplificador. Basicamente, os circuitos de polarização CC, eles são divididos em configurações e cada configuração tem suas particularidades, como eu já mencionei. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a polarização talvez mais utilizada, que é a polarização por divisor de tensão. A polarização por divisor de tensão, ela oferece uma vantagem muito significativa, que torna esse tipo de configuração muito atrativa para aplicações em amplificadores. O transistor ele sofre influência do ganho ou do beta CC. Essa influência pode fazer com que o seu ponto de operação mude. Porém, nessa configuração, essa configuração mostrada aqui, onde nós temos aí dois resistores agora na entrada, nós mudamos essa influência, fazendo com que o beta, a variação para mais ou para menos do meu ganho de corrente, não influencie significativamente no meu ponto quiescente, que é o ponto de operação do transistor. O que é desejável é que esse ponto seja fixo. Então nós temos duas formas de fazer a análise desse circuito e encontrar todos os parâmetros. A primeira forma é chamado método de resolução de forma exata. E a segunda forma é o método aproximado. O método exato, ele pode ser aplicado para qualquer circuito. Já o método aproximado, a gente faz algumas restrições, para garantir pelo menos o mínimo de precisão dos nossos cálculos. Nesse vídeo nós falaremos sobre o método exato, onde nós usaremos o teorema de Thevenin para resolver e para achar o circuito equivalente de entrada. A primeira coisa então que a gente tem que fazer nesse circuito é basicamente encontrar o circuito equivalente de entrada para que posteriormente a gente possa fazer as análises. Agora, por que encontrarmos o circuito equivalente? Vejam que esse VB, que é a tensão na base, é basicamente um ponto em que nós enxergamos uma resistência e uma tensão aqui na entrada. Só que nesse caso nós temos duas resistências. Para encontrar a tensão VB, eu simplesmente poderia jogar utilizando a regra do divisor de tensão, que é a tensão da fonte vezes a tensão desse resistor. Vejam que esse resistor, a tensão em cima dele é basicamente a tensão VB. Então, seria a tensão VCC vezes a tensão nesse resistor, dividido pela soma das duas resistências. Daí a gente encontraria a tensão VB. Dessa forma, nós não temos precisão. Isso vai depender da configuração, dos valores da minha configuração. Agora, por que a gente não tem precisão? Porque existe uma malha em paralelo com R2. Usando essa regra de tensão, eu estou considerando apenas a resistência R2. Porém, nesse caso, existe uma impedância aqui em paralelo com R2. Existe uma malha aqui, fechando para o terra. E essa malha é composta por VBE e por RE. Dessa forma, essa impedância tem que ser considerada para que nós soubéssemos o paralelo desses dois elementos e achássemos o equivalente. Com o equivalente, aí sim, nós poderíamos jogar na regra do divisor de tensão. Mas isso não é possível. Então, o que é possível fazer aqui é transformar esse circuito aqui de entrada, composto por um divisor de tensão, em um circuito semelhante ao de polarização do emissor, contendo apenas uma resistência na entrada e a influência de uma fonte de alimentação. E é por isso que a primeira etapa é aplicar o teorema de Thevenin. Aplicando o teorema de Thevenin, o que a gente pode analisar? No primeiro caso, a gente tem que encontrar a resistência RTH, que é a resistência equivalente Thevenin. A resistência equivalente Thevenin, se a gente observar,
né? O que a gente tem que fazer se a gente lembrar lá do teorema? A gente tem que curto-circuitar a fonte. É como se eu estivesse pegando esse ponto aqui, ó, e curto-circuitando com esse ponto. Dessa forma, o que esse ponto VB enxerga vai ser o quê? Vai ser o paralelo das duas resistências. Vejam que esse ponto aqui do R1 está ligado no terminal de R2. E o outro terminal de R1, pelo curto-circuito, está ligado no terminal de R2. No outro terminal, no caso. Então, nós temos dois pontos em comum. Quando nós temos elementos com dois pontos em comum, a gente tem o conceito de paralelo. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o RTH vai ser o paralelo da resistência R1 com a resistência R2. Se a gente aplicar lá a regra para duas resistências apenas, né, a regra do equivalente em paralelo, a gente pode considerar o produto pela soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, nós encontramos a resistência TVNAM. Então, o primeiro passo a gente já fez. Agora, na sequência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a tensão TVNAM. Então, a minha tensão TVNAM, nós consideraremos a tensão da fonte, né, novamente. A tensão da fonte, ela é aplicada nessa malha. Vejam que esse circuito de cá, ó, essa parte do circuito eu retirei da minha análise, né? Como se eu viesse aqui e retirasse essa parte. É assim que a gente faz a análise do circuito equivalente de TVNAM. Eu peguei aqui esse retângulo que eu coloquei de forma tracejada, é como se eu retirasse do meu circuito, porque eu quero saber a tensão desse ponto em relação ao terra. Então eu faço a análise apenas considerando o meu circuito de entrada. Dessa forma, a tensão aqui que VB irá enxergar, né, será basicamente a tensão em cima de R2. Se será a tensão em cima de R2, basta agora, né, como eu retirei essa parte, não tem a influência da impedância de entrada aqui do transistor, eu vou considerar que a tensão TVNAM é a tensão em cima de R2. Daí a gente joga então na regra do divisor de tensão. Então VTH, tensão equivalente TVNAM, vai ser a tensão da fonte, VCC, vezes o valor da resistência R2, que é a tensão, né, que eu quero encontrar, a tensão em cima de R2, dividido pela soma das resistências ou pela resistência equivalente. Então, dessa forma, a gente encontrou o VTH e o RTH aqui na jogada. Dessa forma, a gente pode redesenhar. Se a gente for redesenhar, nós teremos aqui uma fonte representada pela minha tensão VTH. Essa fonte é ligada numa resistência, que será o RTH. E aqui a gente tem o restante do circuito da mesma forma, um resistor de emissor e um resistor de coletor. E aqui em cima uma tensão, que é a tensão VCC. Eu vou escrever aqui a resistência de emissor, a resistência de coletor. Aqui nós temos o RTH e aqui nós temos o VTH. Então o que a gente fez? Nós transformamos esse circuito aqui, ó, em um circuito basicamente similar ao da polarização de emissor. Um resistor de entrada, um resistor de coletor, um resistor de emissor e uma fonte de alimentação que eu chamei VTH. Agora, fazendo as mesmas análises que nós fizemos no circuito de polarização do emissor, vejam que eu vou analisar a malha de entrada e vou analisar depois a malha de saída. Lembrando que a gente tem aqui a presença das correntes, né? Eu não desenhei aqui. A gente tem a corrente de base, a gente tem aqui uma corrente de emissor e temos uma corrente de coletor. Fazendo a análise do meu circuito de entrada, né, que pega essa malha aqui, o que a gente tem que considerar? Nós temos que considerar, né, pela lei de Kirchhoff das tensões, essa tensão de entrada é uma elevação, né? A corrente entra aqui e ela sai aqui. Então, de menos para mais, uma elevação. Aí a gente pode escrever mais V
TH. Depois, a gente tem uma queda de tensão em cima desse resistor. A corrente entra aqui mais positiva e sai com intensidade menor, mais negativa, analisando o potencial. A corrente é uma só aqui. Então, a gente vai colocar menos VRTH, que é o meu resistor, TVNAN equivalente. Depois, menos, aqui nós temos a junção base-emissor, que eu tenho basicamente a figura de um diodo. Então, base-emissor. E por fim, menos VRE, que é o meu resistor de emissor, fechando para o terra. Daí a gente fecha a malha aqui. Então, isso tudo será igual a zero. A soma das elevações com as quedas de tensão são nulas em uma malha fechada. Agora, a gente pode reescrever. Eu vou reescrever aqui, considerando VTH menos. O que é a tensão em cima desse resistor? É a corrente de base, considerando lei de Ohm, vezes o valor da resistência RTH. Menos VBE, que é uma constante, aproximadamente 0,7, menos VRE. Agora, VRE, aplicando lei de Ohm, será IE vezes RE. Isso tudo é igual a zero. Agora, nós ficamos com IB e IE. Nós temos duas variáveis, porque RE é constante, é o resistor de emissor. O RTH é composto pelo paralelo dos dois resistores de entrada, é uma constante. VBE é uma constante e VTH é a fonte de alimentação, também uma constante. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir IE por uma relação de IE com IB, para que nós tenhamos apenas IB e possamos isolar o IB e achar a equação que relaciona a corrente de entrada da malha de entrada. Dessa forma, a gente tem que lembrar do nosso beta. O nosso beta é igual ao IC sobre o IB. Agora, se eu considerar que o IC, esse IC, ele é basicamente o beta vezes o IB, eu vou escrever aqui. O IC é igual ao beta vezes o IB. Certo? A gente vai usar essa relação. E a gente vai reescrever aqui uma outra relação bem conhecida. Corrente de emissor é igual corrente de coletor mais a corrente de base. Por que isso? Aqui a gente lembra da lei de Kirchhoff das correntes, como se tivesse um ponto aqui. Essa corrente vai se somar com essa e vai se tornar essa corrente que é IE. Agora, no lugar de C, eu vou colocar beta vezes IB. Então, eu vou dizer que IE é igual a beta vezes IB mais IB, que é a corrente de base. Então, eu posso dizer que IE vai ser igual a, colocando em evidência o IB, eu vou colocar aqui o IB em evidência, a beta mais 1. Dessa forma, a gente acha a relação de IB com IE, fazendo com que seja possível nós substituirmos. Então, substituindo, a gente reescrevendo, nós teremos VTH menos IB vezes RTH menos o VBE menos, agora, substituindo, eu coloco IB vezes beta mais 1, isso tudo vezes meu resistor de emissor, igual a zero. Como eu tenho IB e IB, eu vou colocá-los em evidência. Só que para facilitar aqui, para a gente ganhar tempo, já vou jogar para o outro lado da igualdade, jogando esse termo positivo e esse positivo. Então, nós teremos IB vezes o RTH mais essa relação de beta, beta mais 1 vezes RE. Vou colocar aqui um colchete para ficar melhor representado. E aqui nós temos um parênteses. Isso tudo vai ser igual aos termos que sobraram, mais VTH menos VBE. Então, VTH menos VBE.
Dessa forma, a gente pode isolar o IB, considerando a tensão VTH, que a base está enxergando, né? Menos a tensão da junção, base emissor, dividido pela relação de RTH mais beta mais 1 vezes RE. Encontramos então a equação. Já era de se esperar, né, que a equação fosse similar à equação do circuito de polarização de emissor, né, ou estável de emissor. Vejam que agora eu tenho o RTH e também tenho o VTH. O que essa equação pode mostrar para a gente de influência positiva, fazendo com que esse circuito, né, esse nosso circuito aqui, tenha uma influência menor da variação do beta. Quanto maior a relação de beta mais 1 vezes RE com RTH, melhor será. Isto é, em outras palavras, menor será a sensibilidade do meu circuito com a variação do beta. Por que isso acontece? Porque essa relação aqui, ó, beta mais 1 vezes RE, será um valor considerável, né? Considerando que o beta é um valor alto. O RTH, diferente da polarização do emissor, nós conseguimos diminuir o valor dele, porque o RTH é basicamente o paralelo, né, de duas resistências. E o paralelo de duas resistências é o menor dos menores, né, a resistência equivalente. Antes, nós tínhamos a presença do resistor de base, que normalmente é um resistor de valor alto. Agora, nós temos condição de diminuir o valor de RTH. Diminuindo o valor de RTH, quem irá influenciar aqui inversamente proporcional na corrente de base? Vai ser o beta. Então, o beta tem maior autonomia. Então, se por acaso o beta aumentar, a corrente de coletor iria aumentar. Só que o que acontece? Como o beta está no denominador, ele vai fazer com que a corrente de base diminua, forçando a corrente coletor também a diminuir. Então, esse deslocamento do ponto quiescente, nesse caso, ele é menor em função do RTH. Só que para isso, essa relação, né, deve ser bem distante. Em outras palavras, beta mais 1 vezes RE deve ter um valor bem maior do que RTH. Quanto menor o valor de RTH, menor será a sensibilidade dessa configuração em relação a variações do beta CC, mais estável será o meu circuito em relação a variações de temperatura, a troca, né, de componentes, a troca do transistor, entre outras influências que o beta sofre. Agora a gente precisa apenas analisar a malha de saída, né? Vejam que na malha de saída eu tenho a tensão, um resistor, a tensão VCE, né, a tensão coletor-emissor, e a tensão VRE. Analisando a malha de saída, como anteriormente, né, eu vou fazer de cá para a gente ganhar espaço. Então a gente pode dizer que mais VCC, que é esse ponto aqui, né, vou escrever aqui mais VCC, é uma elevação de tensão, menos, né, o que a gente está fazendo aqui é rodar a malha, né, fechando a malha aqui no terra. Então, uma elevação de tensão, menos uma queda, a queda é em cima do resistor de coletor, menos a tensão coletor-emissor, aqui nós temos um valor de tensão coletor-emissor, vai depender do meu ponto de operação, menos o VCE, menos a queda de tensão em cima do meu resistor de emissor, menos o VRE. Isso tudo será igual a zero. Agora, o que eu desejo é encontrar VCE, né? VRE eu consigo encontrar, né? Como que eu consigo encontrar VRE? VRE pode ser encontrado usando lei de Ohm, né? Corrente de emissor vezes a resistência de emissor. Como que eu consigo encontrar VRC? Lei de Ohm também. VRC é igual a corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Então, dessa forma, né, nós ficamos com VCE, porque VCC é uma constante. Então, eu vou pegar o VC e passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, a tensão coletor-emissor será a tensão VCC menos
VRC menos VRE. Nós também podemos considerar uma aproximação aqui, para ficar mais fácil, né? A gente pode considerar que a corrente de coletor é praticamente igual à corrente de emissor. Por que isso? Porque nós temos valores de beta CC aí consideráveis. Como a gente pode considerar que a corrente coletor é basicamente igual à corrente de emissor, porque a corrente de base é muito menor que a corrente de coletor, nós podemos vir aqui, né, e também escrever a equação dessa seguinte forma: VCE é igual à tensão de alimentação, VCC menos. Aqui eu tenho IC vezes RC. Aqui eu tenho IE vezes RE. Se IC é igual a RE, eu posso dizer que VRE é igual a IC vezes RE. Então, IC e IC comuns, eu posso colocá-lo em evidência. Então, vai ficar IC multiplicando os valores das duas resistências, RCE e RE. Então, dessa forma, a gente encontra a equação para, né, que descreve essa relação da malha de saída. Vale lembrar que a tensão do coletor, que é a tensão desse ponto aqui, ó, VC, será a tensão VCE mais a tensão VRE. Vejam, eu estou analisando a tensão do coletor em relação ao terra. Então, né, eu posso escrever, vou colocar de preto aqui, que a tensão de coletor vai ser a tensão coletor-emissor mais a tensão do resistor de emissor. Outro detalhe é a tensão VE, que é a tensão do resistor de emissor. Vejam que a tensão VE é a tensão do emissor em relação ao terra. Mas o que está em relação ao terra? É o próprio resistor de emissor. Então a gente pode dizer que a tensão de emissor é igual à tensão VRE em cima desse resistor. Outro detalhe também que vale lembrar, que a tensão VC também pode ser encontrada considerando a tensão em cima do resistor RC. Vejam que a tensão em cima de um elemento é basicamente a subtração da tensão em um dos seus terminais em relação ao terra, né, pela tensão do outro terminal em relação ao terra. Então daí a gente poderia dizer que VRC é igual a VCC. Vejam, VRC, que é essa tensão, é igual a essa tensão, VCC, porque a corrente está entrando aqui e saindo no terminal VC. Né? Eu posso dizer que VCC menos VC é igual a VRC. Para encontrar VC, eu posso simplesmente jogar esse VCC para lá, fazendo uma multiplicação aqui direto por menos 1. A gente vai ter que a tensão de coletor será igual a tensão VCC menos a tensão VRC. Então, nós temos essas relações também que podem ser exploradas.